A Comissão de Cultura da Alerj também se reuniu 2 vezes essa semana. Primeiro, os deputados discutiram a necessidade de recuperar bens culturais. Uma comunidade do Facebook, o grupo SOS Patrimônio, chamou a atenção dos deputados depois de apresentar um levantamento em que estavam listados 40 bens culturais no estado, fechados, abandonados ou em péssimas condições de conservação. São eles monumentos, placas, bustos, fontes e até prédios tombados. Para discutir o problema, a Comissão de Cultura da Alerj realizou uma audiência pública. Durante o encontro, representantes da Secretaria Estadual de Cultura disseram que o governo busca parcerias para recuperar os bens culturais. Entre os que já estão com os projetos prontos para a recuperação, o Convento do Carmo, na Praça 15, fechado há 5 anos, e a Casa de Cultura Lauro Alvim, em Ipanema, que deve ter as obras concluídas até as Olimpíadas. As obras de restauração são obras caras, são projetos mais caros do que uma obra comum, e a gente tem buscado parcerias, como, por exemplo, o Teatro Municipal, houve parceria, houve Lei Rouanet, a Sala Cecília Meirelles, nós tivemos parceiros também, o BNDES, Petrobras e outros parceiros. Então, essa junção, esse trabalho com os recursos privados são muito importantes também para a recuperação do patrimônio, que é um patrimônio de todos, né? Um patrimônio de todo cidadão do Rio de Janeiro. O representante do município chamou a atenção para a necessidade da ocupação residencial no centro do Rio como forma de contribuir para a preservação dos bens. Nós só teremos, de fato, esse patrimônio bem cuidado, com sustentabilidade, quando a população estiver ocupando o centro do Rio de Janeiro. Hoje, a região do centro do Rio tem 80% dos postos de empregos da região metropolitana. Ou seja, todo dia, de toda a região metropolitana, as pessoas vêm para trabalhar no centro do Rio e voltam no final do dia. Da população do município do Rio, somente 4% mora no centro. Entretanto, 38% trabalham no centro. O centro ele é um grande concentrador de empregos, entretanto, ele é vazio de gente morando. Isso significa o quê? Que a nossa relação com o patrimônio, ela é fortuita, ela é casual, ela acontece no momento, a hora a gente para, observa, a gente não tem um cotidiano de lidar com o patrimônio. Consequentemente, a gente reclama do patrimônio menos, consequentemente, a gente usa menos o patrimônio. A juventude não vê, as crianças não conhecem, então é um problema intrínseco. No final da reunião, os deputados decidiram realizar outras audiências públicas para discutir separadamente a situação de cada patrimônio cultural. Visualizamos de fato a degradação do patrimônio público, a necessidade de restauração de muitos deles e conservação da sua maioria, porque muitas das vezes é a falta da conservação que faz com que o patrimônio entre num processo de degradação. Então a Prefeitura veio, viu da importância que é de fazer a conservação do patrimônio da nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, e da mesma forma nós levaremos esse tema para outras cidades fora a capital, para que a responsabilidade do município também seja vista, olhada e que haja uma responsabilidade coletiva, não só do Estado, mas também das prefeituras. Os deputados das comissões de Cultura e Educação foram à Escola de Teatro Martins Pena e ouviram da FAETEC que o Instituto do Patrimônio Histórico aprovou um projeto de reforma do casarão Barão do Rio Branco, onde funciona a escola. Os parlamentares foram recebidos na escola pelo diretor, uma comissão de alunos e por professores. Durante a visita, os parlamentares das comissões de Educação e Cultura foram apresentados a problemas estruturais e os alunos também falaram da carência dos professores. A escola necessita de materiais técnicos, né, do teatro, para o exercício do teatro, que são uma mesa de luz decente, equipamentos de som, equipamento de cenografia. Tudo isso hoje falta aqui, mas a gente sempre soube contornar com criatividade, com empenho, vontade de estudar, de aprender, mas realmente sem professores eu acho que é o mais difícil. Eu acho que a nossa principal luta hoje aqui dentro da escola, o movimento Martins Pena, que é o movimento dos alunos, a iniciativa dos alunos, tem como pauta principal a luta pelo concurso público específico para a Escola Martins Pena. Os professores falaram da necessidade de reforma do prédio para atender aos alunos. Precisamos do dinheiro para a escola, para a manutenção que foi deixada do lado há algum tempo. Então tem muita coisa que vocês viram estão muito prejudicadas. O palco, que é um bom palco, sem manutenção, ele acaba meio que cedendo.
Claro, nada demais, é uma boa madeira, tá tudo certo, só que está cedendo porque ele precisa de uma manutenção contínua. E os camarins também foram se acabando, então o espaço existe, mas a parte de banheiro, de pia, de tudo isso funciona, mas não temos camarim, porque não tem a infraestrutura para isso. A FATEC já fez um projeto arquitetônico, pagou, encaminhou ao IPHAN, o IPHAN já aprovou para a reforma da escola, da parte do casarão do Barão do Rio Branco, e agora a gente está dependendo da captação desse recurso, que são 4 milhões. Mas independente disso, a FATEC já vem investindo na escola, porque é um custo de R$30 mil por aluno ano, que dá em torno de 5 milhões ano a verba destinada à Escola Técnica Estadual Martim Pena. As comissões de Cultura, Ciência e Tecnologia e Educação vão fazer uma audiência pública para discutir o assunto. Nós vimos que é uma escola com uma história muito grande por trás. Nós não podemos entender a Martins Pena apenas como uma escola que forma técnicos, não. Ela tem um conjunto, tem uma bagagem histórica muito grande e isso precisa ser visto. Você olhar sob o ponto de vista apenas econômico não vai nos permitir avançar. Então temos que olhar o recorte histórico da escola, tudo aquilo que ela representa, né, para a dramaturgia, para o teatro, para que possamos ter o governo atuando, para que possamos ter a reforma do casarão, para que a gente possa ter a reforma do teatro, porque as condições são muito precárias. É preciso ter investimentos importantes na manutenção, no aprimoramento dessa infraestrutura e no fortalecimento dessa que é uma referência para nós. No centro da cidade, uma escola tradicional, formando atores. Por lá passaram Procópio Ferreira, por lá Joana Fome, mais contemporaneamente Cláudia Jimenez, enfim. Então, é uma referência importante e, portanto, as comissões de Cultura, de Educação e de Ciência e Tecnologia, que também está envolvida, estão mediando o diálogo, buscando entender melhor a situação, buscando trazer mais para perto o governo do Estado e a FATEC, que estava presente lá na visita. Eu estou animado, eu estou com esperança de que a gente vai conseguir virar essa página de maneira positiva. O Mecanismo Estadual de Combate à Tortura apresentou um relatório das atividades do grupo realizadas no ano passado. Entre as principais recomendações estão medidas que possam reduzir o número de prisões em casos de crimes considerados menos graves. O texto também traz informações coletadas em instituições de privação de liberdade, em grandes eventos como a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e as manifestações de 2013. Tanto em locais de abrigamento quanto em unidades socioeducativas e no sistema penitenciário, o aumento da população carcerária preocupa os integrantes do mecanismo. Outro fator de alerta é a possibilidade da redução da maioridade penal, que está sendo discutida no Congresso Nacional. O Brasil já é considerado o terceiro país com a maior população prisional do mundo e o Rio de Janeiro tem o crescimento da população prisional ainda mais rápido que a do Brasil. A gente fez um levantamento de 2011 para 2014. Em 2011, o Brasil tinha 515 mil presos e agora, final de 2014, tinha 567 mil presos. O Rio de Janeiro tinha 29 mil e chegou até o final do ano passado a 38 mil, agora com 42 mil presos. Um aumento de 30%, sendo que o aumento da população nacional foi de 10%. E a nossa maior preocupação é que não se atinja as causas da violência e da criminalidade, só os seus efeitos. Se houver a aprovação no Congresso Nacional da redução da idade penal, haverá um reflexo imediato nessa superpopulação das prisões no Brasil. Então, se a infraestrutura das prisões hoje já é péssima, presos passando fome, presos torturados, celas superlotadas, se houver essa infeliz aprovação no Congresso Nacional, as consequências serão muito ruins. Então espera-se que isso não aconteça, espera-se que na verdade o Congresso entenda a criança e o adolescente como pessoa em desenvolvimento e que merecem a proteção integral do Estado e não serem colocados atrás das grades. O número de apreensões de crianças e adolescentes vem crescendo desde 2011. Entre julho de 2013 e julho de 2014, a quantidade de internos no Degase subiu 40%. Até 2014, eram 1.350 jovens. Já nas penitenciárias do Rio, eram 38 mil presos em 2014 e 2015 já contabiliza 42 mil detentos.
O mecanismo de prevenção à tortura recomenda no relatório a adoção de formas alternativas à privação de liberdade. Em primeiro lugar, a superlotação por si só já pode constituir tortura e maus tratos, porque a gente não vai ter o atendimento adequado àquelas pessoas que estão privadas de liberdade. Eu acho que o principal problema a ser enfrentado, e a recomendação número 1 dos nossos relatórios, são as prisões, tanto as prisões como as internações de adolescente, de forma arbitrária, ou seja, essas pessoas não deveriam estar no sistema, elas não praticaram crimes ou atos infracionais graves. Talvez uma medida que não fosse a privação de liberdade teria muito mais eficácia, prevenir a tortura e teria menos custo e menos oneroso para o Estado, por exemplo. Em relação ao sistema prisional, que a gente apontou também, quer dizer, a cada mês no Rio de Janeiro, fazendo uma média, 500 pessoas novas entram no sistema, que também estão submetidas à tortura e maus tratos, principalmente na porta de entrada. É um problema parecido, uma vez que a prisão provisória é muito aplicada no Rio de Janeiro sem muito critério legal. Tanto que as pessoas ficam presas provisoriamente e depois, quando são julgadas, voltam para outra medida. Antes da apresentação do relatório, o Comitê de Combate à Tortura, composto por 14 instituições como a OAB, Defensoria Pública, Pastoral Carcerária e Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, elegeu os 5 novos membros do mecanismo, que é a parte operacional do comitê. 3 deles terão mandato de 4 anos, até 2019, e outros 2 ocuparão as vagas até 2017. A Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário foi à estação das barcas de Cocotá, na Ilha do Governador, que está fechada desde a semana passada, depois que uma embarcação bateu no pier. Durante a vistoria, os parlamentares também constataram que a estação necessita de mais horários de saídas das barcas e catamarãs. Atualmente, o local só opera com intervalos de no mínimo 1 hora. São horários, né? Horários concentrados às 7 horas da manhã, às 8 horas e às 9h20. E na parte da tarde também, 17, 18h40 e mais uma em torno de 19h50. O que nós fazemos hoje é respeitar o contrato de concessão. Na visita, os parlamentares acompanharam o trabalho de reestruturação do pier, que foi atingido pela barca Vital Brasil, que vinha da Praça 15. A embarcação levava 732 pessoas. De acordo com a Agência Reguladora de Transportes do Estado, a AGETRANSP, ainda está sendo realizada uma perícia para explicar o que pode ter motivado o acidente. Acompanhando os trabalhos de recuperação, acompanhando os trabalhos da concessionária e tendo informações relativas à Capitania dos Portos, já fomos ao estaleiro, fizemos uma investigação preliminar na embarcação e vamos prosseguir com todos os elementos e todas as questões que normalmente nós conduzimos numa investigação. Estamos acompanhando também o restabelecimento da operação normal aqui nessa estação. Rosana estava na barca no dia do acidente e contou do susto. De repente a barca disparou. E o marinheiro que estava na proa entrou correndo, gritando, falando para a gente, segura que vai bater. As pessoas ficaram em pânico, pegando colete salva-vida e pessoas querendo se jogar. A geografia do Rio de Janeiro permite que o transporte aquaviário seja um meio de deslocamento importante para a população. Com a intenção de expandir o acesso, os parlamentares defendem a reabertura da Estação da Ribeira, também na Ilha do Governador. Essa estação aqui poderia estar na Ribeira. Até porque hoje existe um polo gastronômico, fica mais próximo das viaturas, né, de ônibus, e fica muito distante, fica muito deserto, como nós vimos aqui. No plano de estruturação urbana, que é o PEU, né, que está sendo discutido com a Prefeitura do Rio, os moradores da ilha estão propondo a reativação de 2 novas linhas hidroviárias. Esta aqui da Ribeira, que nós já temos aqui toda a estrutura, não há necessidade de dragagem, já tem aqui a estação construída, e a outra na entrada da ilha, no Galeão. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Flávio Serafini, pretende realizar vistorias em outras estações. A gente quer, com isso, lutar por um transporte aquaviário de qualidade, pela ampliação do transporte aquaviário, para que a gente tenha novas linhas, novas estações, novos horários. Esse aqui, por exemplo, é um caso de uma estação que tem um horário muito restrito de embarcações e que teve um acidente na semana passada. Acabou que esse acidente que aconteceu aqui colocou essa estação como prioridade no nosso percurso, mas a gente pretende visitar não só as estações atuais, como locais onde a gente tem previsão de linhas, outras linhas ligando a Ilha do Governador, ao centro, ao aeroporto Santos Dumont,
Inclusive, esses locais a gente pretende visitar para pressionar, para conversar com especialistas, com o poder público, no sentido de trabalharmos por novas linhas. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.